Então, vamos começar aqui, né, o capítulo 4, falando sobre o mundo de países, né, característica aí pessoal do oitavo ano, né, assunto de geografia. E eu já peço para vocês fazerem um resgate básico, né, do que foi dito, né, nos capítulos anteriores, falando sobre Guerra Fria, falando sobre, né, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que lá nós vamos ter relações diferentes, né, de poder sobre o mundo, né, onde vai ter duas grandes potências que vão estar influenciando aí diversos segmentos da sociedade mundial, né, como economia, como aí cultura e assim por diante, né, então vão ser grandes influenciadores da sua época. Só que agora nós vamos ter uma diferença nesse cenário, né, justamente com a ideia de países, né, porque agora nós vamos ter países mais independentes, né, com culturas próprias aí que vão estar fazendo a sua parte no mundo como um todo. Então ele vai dizer que a expansão marítima ocorria nos séculos XV e XVI, aproximou povos distantes e favoreceu-lhes uma maior integração. Isso significou conhecer pessoas, lugares e a formação das diferentes sociedades mediante suas relações com os recursos naturais, né? Claro, tudo leva em consideração os recursos naturais, a relação entre homem e natureza, né, e a supressão das suas necessidades com os recursos naturais que cada espaço vai obter. Quando falamos em mundo atual, nos referimos à humanidade e ao espaço por ela ocupado, a superfície do planeta Terra. No espaço mundial, as relações econômicas, políticas e culturais, por exemplo, são cada vez mais necessárias devido às exigências das trocas comerciais, que fazem circular bens e serviços por todo o planeta, né? Então aqui ele já vai fazer uma pergunta, né? De que modo esse amplo espaço está dividido? Lembre como era dividido no passado e tente agora responder a essa pergunta, né? Como é dividido hoje? Lembre dos blocos econômicos, né? Quais são os principais atores, já que suas áreas e regiões são muito diferentes entre si? E é o que será abordado nesse capítulo que está falando. Então, quais são os principais atores, né? No caso aí, quem são agora os órgãos, quem são agora aí as frentes de influência, né, diplomática, de influência aí mundial, né? Então tudo isso ele vai perguntar e a gente vai continuar falando aqui no decorrer do tempo, né? Então ele vai primeiro falar sobre a divisão do mundo em países, né? Então as terras imersas no planeta, em quase sua totalidade, estão divididas em territórios, países ou estados. Essa distribuição territorial chama-se divisão política mundial. É a mesma divisão daqueles... É a mesma divisão, por exemplo, desse tipo de globo aqui, ó, né? O meu globinho aqui. Então, a divisão política ela tem a ver com a divisão de fronteira, né? Como é que está sendo feita a divisão? Deixa eu botar aqui. Como é feita a divisão, né? Por territórios, né? Cada território vai ter uma delimitação, né? E vai ter uma influência exercida sobre um espaço. E esse espaço logo é o globo, né? É o mundo. Então agora cada estado, nação, ou então cada estado, país, ele vai ter uma certa influência aí para um todo, né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Segundo a qual existem cerca de 200 países ou estados. Esse país apresenta diferenças nos diversos aspectos culturais, econômicos e políticos, mas apesar disso, existem critérios comuns que tornam possível sua classificação em grupos ou conjuntos regionais. Então aqui ele vai começar a falar sobre, ele vai fazer uma divisão aí, né? Vou falar primeiro dos países ou estados, né, que se caracteriza por conta de um conjunto de instituições políticas, de governo, de administração. Instituições políticas desde a escola, por exemplo, a hospitais também, que tem certa uma relação política, né. São instituições que estão ali para regulamentar, né, e trazer aí uma melhoria das condições de vida dessa sociedade, por exemplo. Então, né, juntamente com o próprio governo e a administração desse governo, né, que mediante o qual exercem suas funções e permitem o desenvolvimento da sociedade. O encarregado de administrar o Estado é o governo, né. Então, logo, né, esse conjunto aqui de Estado e governo, né, fazendo aí o seu papel, vai gerar o que nós chamamos de território. Então eles vão se caracterizar também por possuir um território, que é justamente aí uma relação diplomática, uma relação de poder sobre um dado espaço, no globo. E esse espaço está sendo delimitado por fronteiras, né?
Então, a porção da superfície terrestre, né, como eu já falei, sobre a qual exerce um domínio real e efetivo que se denomina soberania. Soberania é o poder de influência que esse território vai ter sobre ele mesmo e sobre outros territórios também que ficam próximos, vamos dizer assim, ou então, né, também territórios que ficam do outro lado, né, do outro lado do mundo, por exemplo, territórios que exercem uma certa relação de economia, né, de poder, de troca de materiais e assim por diante. Então, essa soberania tem de ser aceita pelos outros estados para que seja efetiva no contexto nacional. Deve ser claramente identificado através de uma precisa delimitação realizada por linhas imaginárias chamadas limites ou fronteiras, que eu já falei, que permitam diferenciar os âmbitos do exército do poder de cada país, cada estado. O limite resulta de acordo diplomático entre os países envolvidos, porém nem sempre foi assim. Em alguns casos usou-se, né, a força para estabelecê-los. No caso aí, o maior exemplo é o do Hitler, né, que ele tentava a força, né, invadindo com peso, com poder militar, países que eram contrários à sua forma de legislação, né, sua forma aí de dominação e de governo, né, que ele queria implantar no mundo todo, né. Foi aí que os judeus entraram em cena e ele massacrou com muitos judeus, com o famoso Holocausto, né. Mas enfim, vamos voltar. Então, os limites internacionais representados nos mapas políticos indicam até onde se estende o território de cada país. Alguns têm território muito extenso, como a Rússia ou a China, outros abarcam pequenas ilhas ou uma cidade, como é o caso de Mônaco, Singapura ou o Vaticano. Com base nessa observação planisférica, podemos concluir que diferentes países cobrem praticamente toda a superfície do planeta, justamente porque os países eles não vão só representar, né, uma influência na terra firme, né? Eles vão também exercer certa influência em parte do oceano onde ele está sendo banhado. O Brasil, por exemplo, vai ter essa influência de alguns quilômetros para fora. Então, não só as terras firmes, mas como também os oceanos, eles estão todos delimitados por um poder soberano de estados, né, federativos, aí, estado-nações que exercem sua influência sobre essas áreas náuticas também. Por isso é que ele está dizendo que é todo o globo. Então, existem algumas características para que um país ou estado seja considerado uma democracia. Seriam as eleições livres e justas entre partidos políticos dependentes, por exemplo, que é uma condição necessária para que o poder executivo seja transferido de um partido para o outro, respeitando assim os resultados das urnas, realizando a transição de poder de forma pacífica, né? Seria sem conflito aí. Então, na nova ordem mundial, no pós-Guerra Fria, que se instalou no início dos anos 90, ocorreu uma enorme expansão da democracia, como podemos observar no mapa. Tá aqui, ó. O mapa tem uma configuraçãozinha aqui, dizendo outras formas de governo que ainda existe no mundo, mas a maioria que nós temos aqui em vista é a famosa democracia, né? Escolha de um poder executivo sobre a mão do povo, né? Sobre a mão aí da população, né? A partir do voto. Então, a democracia nestes últimos anos se instalou onde antes os regimes autoritários fizeram morada, como na Europa Central e Oriental, né, lembra aí do Hitler, e na antiga União Soviética, né, onde hoje é a Rússia, a Federação Russa, né. Então, poucos anos antes ocorreram mudanças nessa mesma direção em países da África subsaariana, na América Central e em parte da América do Sul, como está sendo imposto aqui, olha. Subsaariana, essa região, já tem várias mudanças aqui. E o Brasil como um todo, né? Não só o Brasil, mas a América do Sul. Então aí que vem a diferença entre Estado e nação, né? Então logo de cara nós podemos perceber que o Estado ele é criado, né, a partir de um conjunto de relações, né? E essas relações podem ser, né, relações aí de caráter político, econômico e culturais, né, que são construídos perante uma história, que são construídos historicamente por uma população ou por um conjunto de regras, né, de conjunto de regras aí políticos que na história vem sendo construído, por exemplo, aí por um país, né? Mas vamos entender melhor o que é. Diferente da relação próxima que existe entre os termos país e Estado, não se deve confundir Estado com nação. Quando falamos de nação, estamos nos referindo ao conjunto de indivíduos que partilham uma identidade,
uma identidade comum, um passado, uma cultura e uma série de crenças, costumes e valores, a língua e o idioma. Agora, quando a nação e o Estado coincidem, né, trata-se de um Estado nacional. Lembra que eu falei que o Estado, né, ele vai meio que regulamentar todo esse conjunto de influências. Então, quando o Estado, né, ele coincide com a nação, no caso que é esse conjunto aqui né, identidade, por exemplo, a nação é a identidade de um país. Então, quando se tem o conjunto sem conflitos, né, nós vamos ter aí a formação de um Estado nacional. Por exemplo, o Brasil aqui, em sua grande maioria, ele vai ter, né, um padrão de cultura, vamos dizer assim, de uma forma de se fazer cultura, vai ter um padrão de linguagem também e vai usar a mesma moeda. Então, isso já são elementos necessários para se caracterizar aí, né, o Estado brasileiro como um Estado nacional. Então, isso ocorre no Brasil ou na Alemanha, por exemplo, como ele está dizendo aqui. Essa coincidência, porém, nem sempre ocorre. Há estados como Ruanda, em que vivem grupos populacionais identificados com diferentes nações, que são os Tutsi e os Hutus. Os conflitos entre esses grupos intensificaram-se em 94, levando à morte de cerca de 1 milhão de pessoas e geraram quase 2 milhões de refugiados. Para vocês verem quanto é importante, né? Quanto é importante levar isso em consideração. Olha a quantidade de gente que morreu no conflito em Ruanda, por exemplo. Eu aconselho vocês a ver esse filme aqui, ó, Hotel Ruanda, para vocês terem uma noção de o que acontece quando um Estado ele não é um Estado-nação, um Estado nacional, né? Quando a nação ela não é igualitária, vamos dizer assim, em termos de identidade, né? Identidade cultural. No caso aqui, os Hutus e os Tutsis, eles são duas formas de se pensar, duas formas de identidade totalmente diferentes, que estão inseridas em um único território. É por isso que gera conflitos assim gigantescos. Até hoje deve ter conflito lá, mas não como em 94. Então esse filme Até Ruanda ele vai trazer para vocês uma noção de como é que foi esse conflito, né? Mas assim, o filme é forte. Então eu não sei dizer para vocês se esse filme ele pode ser ou não assistido por vocês, mas pelo menos a história dele é interessante. Então logo ele vai dizer o seguinte, que por outro lado existem grupos de populações que se identificam como uma nação e que vivem em vários estados, né? Como é o caso aí da nação curda. Então, só para gente ter uma noção, a nação curda, ela é essa aqui. Nação por quê? Porque é um conjunto, né? É um grupo que tem um conjunto de identidades comum, né? Um conjunto de culturas e assim por diante. Só que o problema é que eles não se encontram em um estado, né? Eles não têm uma delimitação própria dentro de uma área para eles considerarem como estado, por exemplo. E daí eles não constituem um estado-nação. Só que o problema maior de tudo é que eles se encontram, né? Né, eles se encontram dentro de outros territórios, na Turquia, por exemplo, na Armênia, né, no Irã, no Iraque. Então, acontece que gera vários conflitos de identidade entre os curdos e outros povos que vivem, né, nesses estados. Então, esse aqui é o maior problema para os povos curdos. Então, ele vai dizer que o Estado-nação é, portanto, um produto de vários processos históricos, como eu falei. O Estado-nação tem a ver com essa união de Estado e a nação, que eu falei, que é esse conjunto de assuntos aí de identidade, né, conjunto aí de cultura, né, e assim por diante. Então, ele é um processo, né, histórico, resultando na geração de uma organização política e de uma organização jurídica. Então, todo um Estado ele vai ter uma organização política, que vai ser aí, no caso, né, o governo, que tem um poder sobre a sociedade, que administra o Estado, e logo, né, essa administração tem que ser feita por um conjunto de leis, né, um conjunto de normas. Então é daí que vai entrar jurídico, por exemplo, aqui que entra a Constituição de um país, né, onde existe, por exemplo, aí formas de governo, como que um presidente, por exemplo, ele deve agir perante a sua nação, perante a sua democracia e perante aí, né, a sua Constituição. Coisa que, por exemplo, está acontecendo um problema muito sério aqui no Brasil,
envolvendo o presidente, que ele está tentando interferir, né? Ele já interferiu, no caso, aí na escolha, né, de uma das principais instituições do Brasil, que é a Polícia Federal, que faz várias investigações e que está atrelado, né, à Constituição. A Polícia Federal ela é uma instituição que é regulamentada pela Constituição do Brasil. E lá existem várias regras, onde uma delas é essa, que o presidente ele não pode exercer nenhum tipo de influência, porque a Polícia Federal ela é uma instituição praticamente independente, né, que traz aí, no caso, uma certa segurança para a soberania nacional, para a soberania do Brasil, inclusive. Então, quando o presidente ele tenta exercer uma influência de tentar, por exemplo, escolher alguém para representar aí a direção geral desse órgão, né, tendo em consideração que esse alguém faz parte aí de uma amizade, vamos dizer assim, que ele tem perante a sua família, então isso se constitui num crime gravíssimo de responsabilidade, né, contra a sua própria nação, contra, no caso aí, a Constituição, que é essa organização jurídica do Brasil. Por isso que o STF está julgando agora, inclusive, aí, o que está acontecendo, né? O STF é o Supremo Tribunal, né, Federal. Então ele é a maior corte que o Brasil tem, que nem o presidente ele tem voz e vez dentro desse parlamento, vamos dizer assim. Então é aí que a gente percebe, né, a diferença entre organização política e jurídica. Mas vamos para o próximo, para a próxima página, página 51. Então olha aí, ele vai dizer logo, né, nós estamos falando de Estado Nacional, mas a gente tem que explicar, tem que entender um pouco do poder desse Estado, né? Então, o poder desse Estado, né, ele tem diferentes graus. Então, nesses graus, nós vamos poder entender aqui que vai existir vários elementos, né, de poder que vão depender, que vão fazer com que o Estado ele tenha uma certa influência. Então, dos meios de produção de bens e serviços, né, capacidade que ele tem aí em oferecer produtos, né, e uma configuração básica aí, no caso de bens e serviços, seria aqui serviços de internet, né, serviço de saneamento básico, serviço de, né, serviço que faz com que um trabalhador, por exemplo, tenha as condições necessárias para trabalhar numa empresa e tudo. Então esse vai ser o primeiro grau. O segundo vai ser o mercado consumidor, né? Claro, para tudo que é produzido, alguma coisa tem que consumir e isso vai gerar o lucro que eles estão tanto precisando. Então, por isso que há uma população com capacidade de compra, né? Se fosse uma população onde grande parte dela vivesse abaixo do nível de pobreza, por exemplo, de miséria, então ele já não teria poder nenhum, né? Porque não ia existir um PIB giratório grande, né, o suficiente para falar que essa nação é uma nação grande, por exemplo. Então, olha aí. Além disso, né, da riqueza que gera, que é o PIB, né, Produto Interno Bruto, e da difusão de ideias e cultura ou das características de seu sistema militar. No caso aqui, né, esse é muito importante também porque um país que tem um poder muito grande de arma, né, ele vai exercer uma certa influência gigantesca em outros países, né? Um certo temor, inclusive. Por isso que eles, em alguns países fora, acabam meio que respeitando um país que tem um grande poder de fogo, como é o caso dos Estados Unidos e a Rússia, né? Então, olha aí. Além dessas dependências de caráter interno, o poder de um Estado depende de outros países, com os quais se relaciona e também de outros atores não estatais, que atuam em âmbito internacional, como as empresas multinacionais ou as transnacionais ou algumas organizações não governamentais, que são as ONGs. O que ele quer dizer? É que essas empresas elas são tão expressivas, né, que elas acabam meio que rendendo, vamos dizer assim, deixando um Estado refém da sua própria influência, vamos dizer assim, né? Elas são muito grandes, elas exercem um poder gigantesco econômico num dado espaço e acaba que por isso, né, o Estado se fica, né, no caso, fica como um refém, justamente porque principalmente uma multinacional dessa vai gerar
né, cargos gigantescos de emprego numa nação, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Se uma empresa dessa ela chegar a ser retirada de um cenário desse, a primeira coisa que um país vai ter vai ser problemas gravíssimos de desemprego. Segundo, também o seu PIB, né, Produto Interno Bruto, ele vai ser diminuído de uma forma muito brusca, porque uma multinacional dessa produz demais. Então, vamos entender um pouquinho melhor lendo, né? Então, as multinacionais e transnacionais são grandes empresas que operam em diferentes atividades econômicas, organizam a produção e comercialização de seus produtos em diversos países de acordo com seus próprios interesses, tratando de reduzir custos e de aumentar seus ganhos, né? Então, elas também são empresas supercapitalistas que estão ali para um propósito, e o propósito é sempre de gerar lucro para si mesmo, né? Então, é nessa parte aí que ela vai exercer a sua influência. Para ter uma dessas empresas instaladas com seu território, os países lhe garantem condições vantajosas, como redução de impostos, utilização de certos recursos naturais, condições especiais para o envio de seus lucros para o exterior, etc. Depois de instalar, essas empresas acabam tendo um enorme poder sobre a economia desses países, construindo uma teia da qual é quase impossível fugirem, pois o rompimento com essas empresas pode provocar grandes inconvenientes, como o desemprego considerável da mão de obra por elas utilizadas, como eu falei. Então, acaba que a empresa multinacional ela acaba se fixando de uma forma que vai chegar um tempo que o próprio Estado nacional, aquele Estado lá que deixou essa empresa entrar, ela acaba perdendo o seu poder de influência nessa empresa. É aí que mora o perigo, né? Porque uma empresa ela vai acabar interferindo, por exemplo, nas decisões políticas, pode interferir, né? Nas decisões políticas, nas decisões econômicas do mundo, ou no caso desse espaço, desse país, assim por diante. Lembre que eu falei sobre essas multinacionais para vocês, né, em outras aulas, e eu disse que uma das características para uma multinacional dessa se instalar é justamente o incentivo fiscal que o Estado deve dar, sempre com aquela ideia de que a multinacional vai trazer um aumento expressivo, né, e um crescimento grandioso na economia da nação, né, inclusive vai trazer riquezas para o país e tal, mas aí a gente percebe que a multinacional ela vem com interesses próprios e ela acaba se auto-beneficiando em cima, né, da disposição que aquele país vai ter de mão de obra, né, de mercado, né, e também aí a influência também, por exemplo, relacionado às condições necessárias básicas que esse Estado vai dar, como isenção, né, taxas alfandegárias aí praticamente zero, né, energia também, geralmente a empresa quase não vai pagar energia aqui no Brasil, né, trazendo o exemplo aqui para o Brasil. Tem outras coisas aí que faz com que haja um caminho aberto para essas empresas. Então, só para terminar aqui, atualmente admite-se, né, a existência de milhares de multinacionais, entre elas as coreanas, indianas, mexicanas e brasileiras. São empresas concentradoras de um enorme poder capaz de influenciar governos nacionais e condicionar as relações entre os países. Na busca incessante de mercados e parcerias estratégicas, elas avançam para além de suas fronteiras nacionais com o objetivo de agregar consumidores, acionistas e administradores de outras terras, isso em função da necessidade de reduzir ao mínimo possível o controle sobre o comércio, fato que causa muito desgaste com o governo, tanto dos países de origem, né, onde estão suas sedes, tanto dos demais em que se instalam para fazer negócio. É daqui que entra a ideia da teia, né, porque uma vez que a teia ela é construída, né, a pessoa, no caso que entra em contato com essa teia, ela não consegue mais sair dessa teia. Então ela vai ser meio que controlada pela multinacional, né, nessa relação de teia, no caso, como se fosse uma teia normal de uma aranha, onde quando o bicho chega ali, ele não tem mais como sair, ele fica grudado. Por isso que vai gerar o famoso desgaste, né, com os governos. Então, só para vocês terem uma noção, olha o quanto é expressivo, né, o poder da transnacional. Esse pretinho aqui, ele é uma transnacional. E isso aqui vai ser o PIB gerado pela transnacional e o PIB gerado pelo país onde ela se encontra instalada. Olha como nesses exemplos aqui, né, nós temos aqui, por exemplo, a General Motors, Carrefour, Peugeot, a Sony.
Então, onde elas estão instaladas, elas geram mais riqueza que o próprio PIB geral do país. Só isso aqui já explica para vocês o porquê o Estado, o país, ele fica refém da multinacional. Porque além dessa grande influência aqui no PIB que o país vai perder, ele vai também perder grandes postos de trabalho. E isso vai gerar um desemprego estrutural gravíssimo. Mas, partindo aqui, saindo da transnacional e vindo para as ONGs também vão ter um pouco de influência. Elas vão exercer certas influências aí no Estado nacional. E como é que vai ser, né? A gente vai ler agora. Ela está dizendo que as organizações não governamentais, que são as ONGs, né, são grupos ecológicos, pacifistas e de direitos humanos, entre outros, são atores de menor porte do que as multinacionais, mas que também se destacam por seu papel de representação ou expressão de grupos sociais nacionais e internacionais. Abordam várias atividades, como a política, a economia, a religião, a cultura, a cidadania e a ecologia, adquirindo importância dentro do Estado nas relações que elas desenvolvem. Por ser um mecanismo formador de opinião pública e de mobilização social, atuam como limitadoras do poder estatal e tentam influenciar ou mudar as políticas que esses estados desenvolvem. Isso vai ser muito expressivo daqui a pouco aqui, que nós vamos entender como é que as ONGs se organizam, mas logo as ONGs principalmente elas vão trazer a ideia, né, de controle social, vamos dizer assim, e de também proteção social a partir dos direitos humanos que cada ser humano vai ter sobre o mundo. Então, é com esse discurso que as ONGs conseguem se estabelecer em diversos países, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Sempre levando em consideração aí uma organização, né, uma preocupação mundial. Por isso que tem o Greenpeace, né, que é o mais famoso, e o Greenpeace ele vai estar relacionado diretamente com as questões ecológicas, né? Sempre trabalhando de frente contra o desmatamento, sempre trabalhando de frente aí, contra, né, o aquecimento global e as causas que tudo isso vai ter. Quem são os países que causam, né? Aí as ONGs vão tentar delimitar, no caso, frear, dar limite para esses países que estão contribuindo para esses problemas mundiais e assim por diante. Então, é essa que é a organização, é essa que é a influência das ONGs. Então, olha, infelizmente, ela vai trazer mais um problema aqui, que, infelizmente, falsas ONGs têm surgido em virtude do aumento do financiamento para organizações não governamentais. Essas falsas instituições têm se aproveitado dos incentivos fiscais para desviar e lavar dinheiro, ou como ocorre na Amazônia para praticar biopirataria. Como solução, as ONGs responsáveis têm promovido fóruns sociais objetivando criar espaços de debate, né, como o Fórum Social Mundial, por exemplo, para uma reflexão e organização de todos os que se contrapõem à globalização, procurando construir alternativas que favoreçam o desenvolvimento humano e a busca pela superação da dominação dos mercados em cada país. Isso que ele quer dizer que as próprias ONGs, as verdadeiras, né, as ONGs que são regulamentadas como ONG, elas são responsáveis, né, por derrubar essas falsas ONGs que vêm com propósitos bem diferentes dos propósitos das ONGs originais, como o Greenpeace, por exemplo, e acabam, às vezes, tirando dinheiro, né, de áreas com objetivos bem assim mais próprios para si do que objetivos para um todo, por exemplo, né? Então tem muitas ONGs que causam diversos problemas no mundo. Aí depois nós vamos ter os países no contexto mundial e suas desigualdades. Vimos aqui no início desse capítulo que a Terra possui uma divisão política que, apesar dessa divisão resultar em vários aspectos diferentes, países podem ser classificados em grupos ou conjuntos regionais. Da mesma forma, de acordo com as características, é possível distinguir países que possuem uma posição central ou dominante dentro do conjunto internacional, né? Outros que não têm nenhuma influência e ainda alguns que ocupam uma posição intermediária, caracterizando assim desigualdades entre os diversos estados. Segundo essas desigualdades, países podem ser classificados em centrais, periféricos e semiperiféricos. Vocês precisam prestar bastante atenção nisso aqui, né? Porque
né, existem vários fatores para dizer se um país ele é central, ou se ele é periférico, ou se ele é semi-periférico. E principalmente as relações monetárias de dinheiro, de interno bruto, né, por exemplo, de produto interno bruto, são os principais fatores de análise para se discutir se um país é central ou não. A capacidade que ele tem em criar novas tecnologias, por exemplo, né, e também se esse país ele vai ser pouco ou muito dependente de mercado externo, por exemplo. Então vamos ver aqui. Então, ali, são assim denominados os países centrais, né, em função da posição de domínio no sistema mundial. Exercem uma alta influência sobre os demais, né, são países ricos e desenvolvidos que, por causa da sua grande capacidade de gerar novas tecnologias, por disporem de capital e por possuírem empresas maiores e mais eficazes e eficientes, estabelecem regras do jogo das trocas econômicas mundiais. Estados Unidos, Japão e outros da União Europeia, que é aquele grande bloco econômico lá da Europa, integram esse grupo. São países que principalmente dispõem de muitas tecnologias. Isso é muito importante. É um dos fatores que faz um país ser rico, né? Porque todos os países do mundo precisam de tecnologia para se desenvolverem no seu dia a dia, né? Para desenvolver as suas ações, né? As suas atividades. Então, tem alguns países que não conseguem desenvolver a tecnologia que usam. Então, esses aqui, eles acabam ficando muito ricos por conta disso. Porque eles vão, né, dispor da sua tecnologia, né, criada para outros países. E o que faz um país desse dispor de alta concentração aí, de alta geração, né, de tecnologia? Justamente a influência e também, né, vamos dizer assim, e a busca aí, no caso, o incentivo pela tecnologia, né, envolvido a ciência. Então, a ciência, né, estudar a ciência no país significa que tu está criando novas alternativas tecnológicas. E, né, desculpa. E acaba que o avanço da ciência vai trazer também avanços para o seu próprio país, como avanços tecnológicos que, por outrora, vai trazer crescimento do PIB, fazendo esse país ficar mais rico. Então, depois nós vamos ter países periféricos, né? Então, os países periféricos, eles são aí vamos dizer assim, os mais prejudicados nesse processo. Por quê? E vai dizer que esse termo serve para designar os países que vivem em volta ou à margem dos países centrais, isto é, são os de menor desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Normalmente se encontram em situações de dependência econômica em relação aos países ricos desenvolvidos pelo fato de produzirem menos e necessitarem de capital, de tecnologia e de bens importados de outros países. Formam a vasta maioria das nações e são especializadas em fornecimento de matérias-primas. Portanto, seu poder internacional é muito pequeno. A diferença do Brasil é que o Brasil ele vai ter um poder internacional um pouco maior, justamente porque nós temos aqui, né, um grande polo industrial. Eu posso até dizer que é o maior polo industrial em termos de mineração do mundo. Então a mineração é um grande carro-chefe para nós, para fazer com que, né, o poder internacional brasileiro não seja tão pequeno como ele está dizendo aqui. Por isso que o Brasil ele deixou de ser subdesenvolvido e passou a ser emergente, que são economias em crescimento. Nós vamos ver aqui agora o que é os emergentes. Então ele está dizendo que há, porém, né, alguns países que se encontram em uma situação intermediária, isto é, possuem certa influência sobre outros países, encontram-se numa posição de potência regional e de alguma forma estabelecem uma relação favorável com os países centrais. Ele vai dizer o seguinte: países centrais são esses aqui, né? Eles exercem influências, relações diretas com esses países aqui, que são os países ricos, né? Então são considerados países de desenvolvimento intermediário ou emergente, cujas atividades econômicas são mais desenvolvidas e diversificadas que a dos países mais pobres. São países de contrastes, né? Significa que tem uma população, inclusive, super desigual. Enquanto uma parte da população vive em condições favoráveis, a maioria vive em condições precárias.
inclusive na pobreza. Olha, o Brasil entra com certeza aqui. Então vamos ter Brasil, primeiro lugar, depois Índia, África do Sul, México e China, que estão incluídos neste grupo. Porém, a principal característica dos emergentes é a contínua diminuição dos índices de pobreza e a manutenção de taxas positivas de crescimento econômico. Alguns governos passados conseguiram diminuir de uma forma muito expressiva a taxa de pobreza, com as famosas bolsas, com os famosos incentivos aí, dos governos anteriores. Isso fez com que houvesse uma diminuição na taxa de pobreza, uma diminuição na taxa da fome também, e um aumento significativo do PIB, porque muitas pessoas acabaram, pessoas que não tinham nenhum tipo de contato com a economia brasileira, acabaram influenciando na economia também, e esse dinheiro começou a circular de uma forma mais positiva, mais rápido. E isso gerou até uns crescimentos aí, crescimento no próprio PIB do país. Então o Brasil aí é um país periférico. É um país emergente, Então nós temos aqui as 3 divisões, lembre bem, que são aí as divisões aí e os contextos das desigualdades mundiais. Depois nós vamos ter aqui os organismos internacionais. E ele vai dizer o seguinte: quem são esses organismos internacionais? Após o término da Segunda Grande Guerra, surgiu uma nova ordem que determinou as relações políticas entre os estados, ganharam espaço as relações internacionais. Nesse contexto surgiram os organismos internacionais que proporcionaram e impuseram um estreitamento entre as relações dos países membros, sobretudo do ponto de vista diplomático e comercial. Dentre esses organismos, o mais importante é a Organização das Nações Unidas, a ONU, tanto por sua finalidade quanto por integrar a maioria dos países do mundo. O que é os organismos internacionais? Justamente é uma instituição, que gera influência para muitos países, no mundo, por isso internacional. Então, aonde acontecer algum problema ou alguma coisa que vai precisar de uma certa ajuda, um certo apoio, a ONU acaba entrando nesse contexto. E a ONU é uma ONG, lembre lá do que é a ONG. Então a ONU vai entrar nesse contexto para trazer uma certa ajuda, vamos dizer assim, para as coisas continuarem fluindo no país, por exemplo. Então, já falei da ONU, Criada em 1945, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, sua ata da fundação foi firmada originalmente por 51 países. Hoje conta com 196, tendo o Vaticano e a Palestina como membros. Lembre que o mundo ele é composto por praticamente uns 200 países, um pouquinho mais de 200. Então, grande parte desses países a ONU compõe, Então, o que é a ONU? O que a ONU traz como objetivo? Na Carta das Nações Unidas são estabelecidos os objetivos da ONU: manter a paz e a segurança internacional, impulsionar ações de cooperação pacífica entre os países em termos econômicos, sociais e culturais, e promover a defesa dos direitos humanos, a liberdade das pessoas e a cooperação internacional na solução de problemas. Então, nesse caso aí, nós vamos ter a ONU tendo 6 órgãos principais, que seria a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Nacional de Justiça e o Secretariado. Desses 2 merecem destaque devido à sua relevância, que seria a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Então, entre esses principais órgãos, nós vamos ter 2 que compõem a ONU, no caso, 2 principais órgãos que vão ser aí a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Isso aqui que vai fazer com que a ONU exerça a influência no mundo todo, Por quê? Vamos primeiro entender o que é a Assembleia Geral, onde são debatidos e recomendados diversos temas, como situações que afetam a paz e a segurança nacional, o meio ambiente, os avanços e as consequências da AIDS e o fortalecimento das democracias nos países.
todos os Estados-membros contam com representantes na Assembleia Geral que têm voz e voto, ou seja, participam das deliberações e votam às decisões. Então, a Assembleia Geral é onde vai ser debatido tudo que a ONU vai ter, no caso de objetivo para tal ano, por exemplo. Tal ano, em um ano X, vai ser aberta uma ata, e nessa ata vai ser discutido os principais problemas que estão acontecendo no mundo, né, e aonde que a ONU deve ou não intervir, né? Por isso que vai ter aí, por isso que a Assembleia ela é gerada por todos os membros, né? Só que vai ter alguns membros, né, no caso aí conselheiros, né, que vão ser conselheiros aí permanentes, vamos dizer assim, né? Eles vão sempre estar, no caso, participando das assembleias. Enquanto vai existir membros rotativos, que vão ser outros membros, né, que por um ano ou o ano seguinte vai estar ali, né, participando dessa assembleia. Então vamos ver aqui a parte de Conselho de Segurança. E esse Conselho de Segurança é o seguinte: esta é uma área de tomada de decisão sobre a manutenção da paz e da segurança. Claro, levando em consideração tudo que foi visto na Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela meio que colhe as informações que esse Conselho de Segurança vai discutir. Então ele é formado por 15 membros, né? 5 dos quais são permanentes, que são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, que eu já tinha falado dos permanentes. Os outros 10 são eleitos a cada 2 anos pela Assembleia Geral. Os países membros da ONU são obrigados a cumprir medidas do Conselho de Segurança. Esse organismo pode decidir quanto a determinar o cessar-fogo em caso de conflitos armados, evitar missões de paz e impor sanções econômicas aos países beligerantes. Geralmente tem país que acaba passando por cima de algumas recomendações da ONU. Então a ONU, né, percebe que esse país ele precisa de uma certa sanção, né, que seria uma certa lição, vamos dizer assim. Então até nisso também esse conselho vai discutir até onde se deve fazer ou não uma guerra. Geralmente eles sempre estão votando para não acontecer guerras diretas, né, bélicas. Mas aí, se for preciso, esse Conselho de Segurança vai ver e vai aprovar se vai haver a necessidade, ou também se vai haver necessidade de cessar fogo, se caso já estiver havendo algum conflito. Então, principalmente, vocês lembrem que aqueles conflitos étnicos lá no Oriente Médio, a ONU sempre está presente. Vocês vão sempre estar vendo uma bandeira da ONU, por exemplo, né, sempre presente, porque justamente lá sempre vão ver uma necessidade de estar cessando o fogo, de estar diminuindo lá a intensidade dos conflitos, porque eles são muito violentos, né, e muitas pessoas inocentes acabam morrendo no meio. Por isso que entra a ONU. Então, muito importante essa imagem, que vai mostrar um pouco de como é constituído esse conselho. Então, os membros em azul são os rotativos, são os rotativos. Esses aqui são os que estão aí o tempo todo saindo, né, entrando e saindo desse conselho. E os permanentes são aqueles ali, né, França, Estados Unidos, vão estar sempre presentes nessas negociações. E, claro, sempre seguido de um subsecretário e um secretário-geral. O Brasil, junto com mais 3 países, fundou o famoso G4. O G4 ele veio para meio que confrontar um pouquinho sobre essa configuração aqui da ONU, né? Então, aí, grupo das 4 nações que exige uma mudança no Conselho Permanente da ONU. O argumento é que o Conselho de Segurança Permanente, com poder de veto, reflete, em pleno século XXI, o final da Segunda Guerra Mundial. O que eles querem dizer com isso? É que esse Conselho ele nunca mudou, né, os países membros, nunca mudou os permanentes. Então, em pleno século XXI, né, um século novo, um século de tomada de decisões diferentes, eles também estão querendo que essa pasta da ONU também mude, né? Justamente porque já faz muito tempo que as coisas estão acontecendo com esses países membros. Então eles querem uma mudança, uma rotatividade em cima dessas cadeiras, desses membros aí que são permanentes. Então, olha, nós vamos ter a ONU, né, com um poder de questionamento. Eu não vou muito me prolongar, né, nessa parte aqui. Eu vou até botar na parte da bandeira aqui para vocês terem uma noção depois do que é a bandeira.
Mas só para falar o porquê que a ONU está sendo questionada até hoje, inclusive, né? Existiu, teve uma situação na guerra do Iraque, acho que foi no Iraque. Então, nessa guerra do Iraque, o que aconteceu, né? Para um país membro da ONU, né, chegar a exercer uma certa interferência sobre algum dado, algum acontecimento aí de guerra, por exemplo, né, esse país ele deveria passar pelo conselho, né? O Conselho de Segurança deveria aprovar ou não a necessidade desse país ir lá intervir de alguma maneira a guerra ou sei lá o que, o conflito que estava acontecendo em um país, por exemplo. Em 2003, os Estados Unidos, né, tá até dizendo aqui, em 2003 os Estados Unidos ele chegou a interferir na guerra do Iraque, interferir de uma forma bruta, inclusive muito invasiva, né? Lembre que os Estados Unidos têm um poder de fogo gigantesco, é o maior do mundo, inclusive, né? Então lá, eles sem autorização do Conselho da ONU, eles foram lá invadir. Aí foi daí que a ONU passou a ser questionada. Mas como assim? O teu principal membro aí, né? Teu principal membro colocou aí né? Colocou o capacete, vamos dizer assim, e foi guerrear sem autorização de vocês. E aí, como é que vai ficar? Aí foi daí que a ONU começou a perder um pouco do seu prestígio, vamos dizer assim, da sua importância. Até hoje, muitas pessoas não defendem os objetivos da ONU justamente por conta, né, por conta dessa atitude aí, que foi uma atitude muito irresponsável dos Estados Unidos, inclusive. Então, até hoje, a ONU ela é questionada por conta desse episódio aí. E, só para terminar aqui, nós vamos entender o símbolo da ONU, né? Só para ter uma noção, esses aqui é uma representação dos continentes do mundo, né? Só que está um pouco desconfigurado. Por quê? Porque eles tentaram meio que trazer uma ideia de que a ONU não ia favorecer apenas países do centro, que seriam os países ricos, que seriam os países aqui da Europa, por exemplo, né? Essa aqui é a África, aqui é a América do Sul, né? Então, o que eles fizeram com isso? Para eles mostrarem que a ONU ela representa, né, uma influência igualitária para o mundo todo, né? Eles criaram no caso, esse símbolo. Então esse símbolo coloca todos os continentes no centro das discussões, por isso que está nessa configuração, né? Com distâncias equidistantes, né? Seriam aí distâncias aí bem diferentes da que a gente está acostumado a ver no mapa mundi, né? Para dizer que não há interferência entre as distâncias, por exemplo, justamente porque, né, as relações elas são, vamos dizer assim, impessoais. São relações que estão, no caso aí, as decisões da ONU são impessoais, sempre pensando no bem-estar da população mundial. Então não tem diferença, vamos dizer assim. Por isso que eles colocaram esse tipo de símbolo, né? Só para terminar aqui, essa é a sede das Nações Unidas, que fica em Nova York, inclusive. Então, próxima página para vocês aprofundarem aqui o conhecimento, né? Vai ter mais um texto bem interessante aqui para vocês lerem depois. E vamos passar para os exercícios, né? Aí, para quem já quiser começar a fazer os exercícios, né? Já podem começar a fazer e depois nós vamos só tirando as dúvidas lá no grupo. Então, a priori é só. E qualquer dúvida, estamos aqui.